Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela e hoje eu vim dar uma aula de ciências. Nós vamos falar um pouquinho sobre misturas. Quais são os objetivos dessa aula? Identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. Mas o que são misturas? Quando a gente pensa em mistura, imaginamos substâncias diferentes que podem ser misturadas, como por exemplo, uma massa de um bolo. Quando fazemos um bolo, precisamos misturar os ingredientes, tais como farinha, ovos, açúcar, manteiga, chocolate e fermento para chegarmos ao que chamamos de massa. Essa massa ela pode ser chamada de mistura. Então aqui a gente tem um exemplo de uma massa de bolo que ela é uma mistura. Por que ela é uma mistura? Porque eu pego diferentes ingredientes, substâncias e coloco tudo misturado. Tá? Então vamos para o próximo. Em química e na biologia, chamamos de mistura essa combinação de diferentes substâncias que juntas podem formar misturas homogêneas ou heterogêneas. As misturas são formadas por dois ou mais componentes. Então aqui em cima a gente tem uma mistura heterogênea, água mais óleo. Por que ela é uma mistura heterogênea? Porque a gente vê aqui duas fases. Nesse caso, a gente tem o óleo que fica em cima e a água embaixo. E a mistura pode ser também homogênea, que é uma mistura que a gente não consegue observar a diferença de fases. Então a gente tem a água mais o sal e formou essa mistura homogênea. Bom, as misturas podem ser então homogêneas, que são aquelas que a gente não consegue distinguir as suas substâncias ou os componentes a olho nu. Então, um exemplo, a água mais o sal. E as misturas também podem ser heterogêneas, que são aquelas que a gente consegue perceber um aspecto desigual, tá? Ou heterogêneo. Então, nesse caso, podemos perceber partes ou pontos de diferentes aspectos que são chamados de fases. Exemplo é a água mais o óleo. Esse é um exemplo. A gente tem outros tipos de misturas também heterogêneas, tá? Que a gente consegue também distinguir essa diferença quando a gente olha a olho nu. As fases são as partes que notamos a olho nu, como na mistura de água e óleo, em que temos duas fases. Se eu misturar também uma água e colocar umas sementes de feijão, essas sementes de feijão elas vão lá para baixo, para o fundo do copo, e a gente vai poder perceber também, né, que aqueles feijões também são as fases diferentes, vão ser duas fases numa outra mistura. Curiosidades agora, gente. Você sabia que o leite e o ar que respiramos também são considerados uma mistura? Sabe por quê? Porque eles são constituídos por substâncias ou componentes diferentes, conhecidas também como molécula. Por exemplo, o ar que a gente respira, ele tem muitos gases diferentes. A gente não consegue observar isso a olho nu, mas a gente tem o oxigênio, tem o gás carbônico, tem o nitrogênio. Então, ele é uma mistura de gases, tá? E o leite também, ele não é feito por apenas uma substância. Ele tem água e também tem outros componentes envolvidos nessa mistura. Bom, quando observamos a olho nu, nós não conseguimos perceber, né, essa diferença. Mas se a gente pegar um microscópio, que é aquele instrumento que faz aumentar mais de 1000 vezes o que a gente não consegue ver a olho nu, a gente vai poder perceber diferentes partes, tá? Bom, agora chegou a hora que a gente vai tentar aí fazer com a ajuda do papai e da mamãe, tá? Ou de outro responsável que vocês queiram. A gente vai fazer uma experiência com mistura. Então vamos preparar aí. Primeiro a gente vai separar os materiais, depois a gente vai organizar esses materiais nos copos. Terceiro, misturar as substâncias. Depois, observar as misturas para ver se elas são homogêneas ou heterogêneas. E muito importante, anotar isso tudo
os seus relatos no seu caderno, tá? Então vocês vão observar tudo que vai acontecer e vamos relatar essa experiência, certo? Aqui são as substâncias que a gente vai usar. Então a gente vai usar a água, o óleo, o sal, açúcar e o café. Então, para a gente fazer tudo isso, como é que é? A gente vai identificar esses copos, tá? Com etiquetas escritas. A gente vai colocar a água em todos eles. E num primeiro copo, a gente vai colocar uma colher rasa de sal, vai misturar e vai limpar a colher. No segundo copo, a gente vai colocar uma colher de café, vai misturar também, limpar essa colher e deixar lá para observar. No terceiro copo, a gente vai colocar 3 colheres rasas de óleo, misturar bem, limpa de novo a colher e vamos observar. No quarto copo, a gente vai colocar a farinha de trigo e misturar bem e também limpar essa colher. E, por último, água com açúcar, misturar e observar. Tudo bem? Então, ó, por fim, não esqueçam de relatar a experiência, tirar as fotos ou desenhar essas misturas. Até a próxima aula que a gente vai fazer essa experiência.